do tempo de 7 Muito obrigado, vereador Bruno, que conduz os trabalhos nessa tarde. Muito boa tarde aos colegas vereadores, a também quem nos acompanha aqui na plenária, os servidores municipais, quem nos acompanha em casa pela TVL e pela internet. Eu gostaria de iniciar a minha fala na tarde de hoje, fazendo mais uma vez menção à questão que envolve a saúde aqui do município de Blumenau. Na terça-feira, eu trouxe aqui uma discussão e solicitei aos colegas vereadores, alguns já se manifestaram também solidários, para que nós possamos fazer uma agenda junto ao Ministério da Saúde e solicitar efetivamente a readequação do teto da média e da alta complexidade do município de Blumenau, porque os nossos hospitais, os nossos prestadores de serviço, há muito tempo já realizam muito mais daquilo que é contratado efetivamente. Com isso, nós temos todos os meses, vereador Cesarzinho, um valor excedente de extra-teto que fica em aberto sob responsabilidade do governo federal, do governo do estado. E aí o município muitas vezes acaba tendo que complementar esses repasses, principalmente aos nossos hospitais, para manter o mínimo de atendimento e para que os serviços não sejam prejudicados. Também ainda com relação à saúde, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário Winiton, porque uma das nossas reivindicações aqui, já desde o início do mandato, é com relação à estrutura das nossas unidades de saúde. Seja as nossas unidades de atenção básica, os nossos SFs, e aqui, nesse momento, fica evidente o quanto nós temos tido dificuldade, principalmente com relação à questão das vacinas. Nós passamos por uma campanha que, infelizmente, não atingiu a sua meta, e uma das dificuldades que nós enfrentamos foi justamente a falta de estrutura em algumas unidades, e ele se comprometeu a avaliar essa questão também. Mas o que me traz aqui, e mais uma vez eu quero colocar em discussão, é que nesta oportunidade, em conversa com o secretário Winiton, nós discutimos mais uma vez a questão da maneira, ou melhor, da forma como foi estruturado o atendimento da atenção básica no nosso município. Nós passamos a ter, desde 2013 para cá, os nossos ambulatórios gerais com horário estendido, e na prática nós podemos observar que, infelizmente, o resultado que se esperava não foi atingido, que era justamente diminuir a demanda no pronto-socorro dos nossos hospitais. O que nós temos acompanhado é que nessas unidades que têm um atendimento estendido, os profissionais que lá estão tendo muita dificuldade em atender a população, seja pela falta de estrutura, seja pela falta de organização dessa demanda, que a princípio é uma demanda eletiva, mas, infelizmente, em algumas unidades nós temos aí os servidores trabalhando e ultrapassando a meia-noite, algumas unidades fechando às 2 horas da manhã, e nós precisamos rever isso. Eu tenho defendido aqui que nós tenhamos na nossa cidade pelo menos 3 estruturas em ambulatórios que possam auxiliar e dar apoio diagnóstico não só aos profissionais médicos do ambulatório geral, mas também das unidades de saúde da família no entorno. Hoje, qualquer suspeita e qualquer necessidade de um apoio diagnóstico, por exemplo, uma dúvida com relação a uma fratura, com relação a uma pneumonia, por exemplo, uma suspeita, o profissional médico acaba tendo que encaminhar esse paciente ao pronto-socorro do mesmo jeito, porque ele não tem nenhuma estrutura de apoio diagnóstico. Então, eu defendo que na região do Garcia, na região da Velha e na região norte, particularmente onde hoje funciona o Hospital da FURB, nós tenhamos os nossos ambulatórios gerais com estruturas de retaguarda mais bem equipadas. Seja a possibilidade de poder realizar um exame de raio-x, um ultrassom, um exame laboratorial, até mesmo um eletro, e eu muitas vezes sou questionado com relação a isso, no sentido de que muitos perguntam, mas nós vamos colocar um aparelho de raio-x no ambulatório para que o médico, eventualmente, numa suspeita, possa solicitar o exame? Nós vamos ter esse equipamento à disposição, mas o mais importante que isso, nós vamos poder realizar os nossos exames eletivos naquela região. Hoje, um exame simples de raio-x leva em torno de 40 a 60 dias para ser realizado. Nós temos a possibilidade de, nessas regiões que têm a maior densamento populacional, como Garcia, a Velha e a região norte, colocarmos essas estruturas de apoio diagnóstico que podem servir, inclusive, para a realização dos exames eletivos, e as pessoas não precisam mais se deslocar até o centro da cidade, onde hoje
funcionam as empresas que prestam serviço para a Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau. Então, eu entendo que esse é um caminho. Nós vamos dar mais segurança para os profissionais que trabalham nessas unidades, vamos ter a possibilidade, né, de realizar esses exames eletivos mais próximos da residência das pessoas e servir de apoio diagnóstico, como eu disse, não só para os ambulatórios gerais, mas para todas as unidades de saúde da família da região. Ou seja, se o médico está lá no seu SF, fazendo um atendimento com uma suspeita de uma fratura, uma suspeita, por exemplo, como eu disse, de uma pneumonia, ele pode encaminhar até o ambulatório geral ali da região, realiza o exame de raio-x. Hoje nós temos condições de colocar aparelhos digitais que permitiriam, inclusive, o laudo à distância. E, com isso, eu entendo que nós possamos absorver um pouco mais a demanda que hoje acaba recaindo sobre o pronto-socorro do Hospital Santo Antônio e do Hospital Santa Isabel. Eu não tenho aqui mais o meu tempo, Ari? Ok, 2 minutos. Gostaria também, rapidamente, então, essa é uma reivindicação que eu tenho feito aqui, junto ao secretário, para que a gente possa alterar, pelo menos nesse sentido, a forma como foi estruturado o modelo de atendimento aqui no nosso município, porque hoje, basicamente, nós temos como porta de entrada a atenção básica ou o pronto-socorro. Nós não temos nada intermediário que possa garantir um atendimento, não de emergência, né, mas uma urgência que poderia ser avaliada. A UPA é uma solução, a UPA é uma discussão, né? Enquanto secretário de Saúde, nós também chegamos a fazer esse levantamento. A questão da UPA é o custo operacional dela. O mais fácil o Ministério da Saúde faz, que é disponibilizar o recurso para construir, para equipar, mas o custeio de uma UPA gira em torno de R$1 milhão por mês. Né? Então, o município, com certeza, teria dificuldades em arcar com um custo desse, e é por isso que, infelizmente, nós acompanhamos em vários noticiários, né, a quantidade de estruturas prontas para serem utilizadas, mas os municípios acabam não aplicando, ou melhor, não implementando a UPA, porque o reflexo que se tem posteriormente com relação ao custeio é muito alto e muitos municípios têm aberto mão dessa solução. Mas é uma discussão, Blumenau, nós já somos 350 mil habitantes, há uma perspectiva de quase 400 mil nos próximos 5 anos, essa é uma discussão que também tem que ser feita. Tá? Eu queria rapidamente lembrar que nesse final de semana nós vamos ter um pedal pela hipertensão pulmonar. A saída vai ser da Academia Splash, a partir das 9h30 da manhã, nesse sábado, portanto, às 9 horas, um pedal, né, para a conscientização da hipertensão pulmonar, uma doença rara, mas que afeta muitas pessoas e que acaba comprometendo significativamente a vida desses pacientes, que, infelizmente, vereador César Sim, pelo diagnóstico tardio, muitos deles acabam evoluindo ao óbito e dependentes de oxigênio para o resto da vida. E, para finalizar, eu queria me dirigir aos colegas servidores. Eu sei que nós estamos passando por um momento difícil, a reivindicação é justa. Eu sou servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Blumenau, estou licenciado nesse momento. Também já fui ACT. Exatamente. E o ACT, ele é um profissional importante quando há necessidade de substituição temporária de um profissional efetivo. Agora, o que nós não podemos permitir, e é isso que nós precisamos lutar, é que a Prefeitura não utilize como subterfúgio a contratação temporária de profissionais em vagas que já estão abertas há muito tempo e que, na verdade, precisam ser alocadas por um servidor efetivo e não um contratado. Ainda com relação à questão dos ACTs, como eu disse, eu, quando cheguei em Blumenau há 20 anos atrás, fui servidor ACT da Prefeitura até realizar o concurso e me efetivar. Vereador Bruno, só mais 1 minuto para concluir o pronunciamento? Mais 30 segundos, porque já passou 1 minuto. Muito obrigado. Então, quero dizer que, para mim, foi uma decisão muito difícil votar aqui pelo fim da indenização do ACT. Foi, porque, para quem é servidor ACT, o término do contrato, sem dúvida nenhuma, que é muito interessante. Querendo ou não, é um dinheiro a mais que você recebe no final do contrato. Mas, infelizmente, nós não podemos permitir, e aí é que eu digo, a pergunta que eu faço para os senhores é o seguinte: qual a empresa que vocês conhecem que ao final de um ano demite os seus funcionários, indeniza-os e no outro ano recontrata novamente? Não existe.
Não existe, nenhuma empresa faz isso porque é inviável economicamente. A Prefeitura de Blumenau, por muitos anos fez isso. Na realidade, uma das poucas prefeituras que ainda realiza essa ação, ou melhor, realizava, exatamente. Com o fim da indenização do contrato do ACT, nós tivemos uma economia estimada em torno de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Essa foi... Nós tivemos... Com licença. Pessoal, só por uma questão de ordem, peço atenção rápido aqui. Vereador, já houve excesso do tempo, eu vou dar mais 30 segundos finais para terminar. Peço a todos só a gentileza de escutar até o fim e depois façam as reivindicações. Mais 30 segundos ao vereador Marcelo Lanzarin. Muito obrigado, vereador Bruno. Quero concluir que nós tivemos a oportunidade aqui, os vereadores foram recebidos pela Secretaria de Administração, que inclusive também esteve aqui, trazendo todas essas informações. Como eu disse, ninguém aqui simplesmente acordou de manhã cedo e resolveu acabar com a indenização dos ACTs. Foi uma discussão feita com muita maturidade e eu, com muita responsabilidade, pensando no servidor efetivo, votei favorável. Uma decisão difícil, mas votei favorável, pensando no servidor efetivo. E aqui, como última mensagem e alerta, eu quero dizer aqui aos colegas servidores, nós não estamos olhando para frente, mas um dos grandes problemas que nós temos que encarar e trazer essa discussão junto com a administração é a situação do nosso Instituto de Previdência. O SBLU corre um risco muito sério de não garantir os nossos salários para a nossa aposentadoria. Fica aqui o alerta e essa discussão nós temos que fazer.